Hoje tá pago. Com Bruno Rafael. Hora de chamar aqui pra gente, pra nossa companhia, o professor Bruno Rafael Rodrigues. Essa semana a gente teve a morte de 2 jovens praticantes de musculação por problemas cardíacos. Os casos são investigados. Recentemente também morreu o jogador de futebol esquerdo no jogo contra o São Paulo. E esses casos ligam o alerta para a importância das avaliações clínicas regulares e também o controle da intensidade dos treinamentos para prevenir situações como essa. Esse é o nosso assunto com o professor Bruno Rafael Rodrigues, que já está aqui na ponta da linha. Professor, boa tarde para você. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Alex, os nossos ouvintes. Realmente é um tema bem importante. Acontece regularmente e a gente vai fazer esse alerta para os nossos ouvintes, para a comunidade que nos ouve, que essas avaliações regulares e alguns cuidados precisam ser tomados, Thaís. Professor, algumas pessoas, a gente sempre fala que sentiu alguma coisa, sentiu algo, a pessoa vai deixando passar. Mas qualquer atividade que uma pessoa vai iniciar, qualquer processo de atividade, é importante antes fazer esses exames clínicos, esses exames médicos que podem sim dar o aval, status de liberado para a prática da atividade física. Esse é o mais indicado, professor, para todas as pessoas de todas as idades? Perfeito, Thaís, é o mais indicado. Por exemplo, fazer uma avaliação clínica com o cardiologista, por exemplo, que é um dos médicos, que acabam tendo aí uma grande responsabilidade de dar ali a liberação para os pacientes, para os alunos, para os futuros alunos praticantes de atividade física, terem realmente o aval para essa participação na prática regular de exercícios. Como a gente pode ver, vem acontecendo casos de pessoas muito jovens vindo ao óbito, praticando atividade física, praticando exercício físico. É muito importante frisar e destacar, Thaís, que problemas cardíacos dificilmente geram algum sintoma relacionado à dor, com exceção da angina, que é ali uma sobrecarga do coração, a angina é a dor no coração. Com exceção dessa condição, a grande maioria, a grande parte dos problemas cardíacos, uma miocardite, por exemplo, ou um aumento do tamanho do coração de forma concêntrica, que é uma forma patológica, ela não dói, ela não gera esse sintoma de dor ao ponto da pessoa se preocupar e ir buscar um cardiologista. Então, se você vai iniciar ou se você já pratica regularmente atividade física, é muito importante que você vá ao cardiologista regularmente. Sabe aquele check-up que a gente normalmente faz a cada ano? Esse check-up, dentro desse check-up, a gente tem alguns exames como o eletrocardiograma e o ecocardiograma. Esses dois exames, eles conseguem nos dar subsídios, informações sobre como anda o funcionamento do seu coração, sobre a atividade cronotrópica, que nós chamamos, do seu coração, se ele está funcionando bem, se ele está apresentando alguma fraqueza, e é o que a gente direciona para a insuficiência cardíaca, se ele está apresentando alguma assimetria no batimento, que é o que a gente chama de arritmia, se está muito acelerado, se está batendo um pouco mais lento. Então, não só para quem vai iniciar, mas principalmente para quem vai iniciar e também para quem já faz regularmente exercício físico, passar com os médicos, principalmente com o cardiologista, e fazer esses dois exames é fundamental para manter a segurança na prática regular de atividade física, onde a gente consegue diagnosticar qualquer problema e, ao surgir essas alterações, a gente investiga para tratar, Thaís. Professor, muito se falou nesses casos do esquerdo, principalmente, nesses casos que a gente falou das pessoas que morreram, são praticantes da atividade física, já estão acostumados nessa rotina, das pessoas que
desligam esse alerta. Já tiveram exames, já fizeram algo que comprovasse, um exame médico que comprovasse algum problema anterior e continuaram suas vidas. Isso pode ser um fator que é como uma bomba relógio, o professor fica aguardando até uma hora de que não suporta mais as consequências que a gente está colocando no corpo e aí acontece situações como essa? Perfeito, Thaís. A sua colocação foi perfeita. Se a pessoa já apresentou alguma dessas condições lá atrás, né, anteriormente, mas optou por manter não só na atividade física regular, no exercício físico, mas foi para o esporte de alto rendimento, como foi o caso do jogador que apresentou um quadro de miocardite muitos anos antes, é importantíssimo que se mantenha regularmente a análise desses exames. Porque, como você disse, isso pode sim ser uma bomba relógio. O coração pode sim ter um mal súbito em decorrência dessas alterações já encontradas em anos anteriores, e as pessoas acreditam muito nessa questão. Eu já faço atividade física, ou seja, eu já estou mais saudável, eu passo a ser um atleta, e comigo isso não vai acontecer. Claro, é mais difícil de acontecer, com certeza. Só que isso não necessariamente deixa a pessoa livre de todos os problemas. Então, é sim importante, se você já teve algum achado, por exemplo, no seu eletrocardiograma lá anos atrás, ou no seu ecocardiograma, mas você nunca teve, o seu cardiologista falou que dificilmente isso vai se manifestar, vai gerar algum problema, mas isso precisa ser sempre analisado. E uma coisa que a gente também precisa frisar na medicina do esporte, eu sei, Thaís, que você também gosta muito de trabalhar com a parte do jornalismo esportivo, junto com a Larissa, acompanho muito o trabalho de vocês. Uma coisa que a gente precisa trazer aqui, já aconteceu um outro caso de um outro jogador que estava jogando no mesmo campo, no Morumbi, lá em São Paulo, e veio a falecer. Sabe o que mudou desses anos todos para cá na análise cardíaca desses jogadores de futebol? Isso aconteceu há 20 anos. Não mudou absolutamente nada. Todos os protocolos que aconteciam em 2004, quando aconteceu a morte daquele jogador no Morumbi, são os protocolos que se repetem até hoje quando vão cuidar do coração dos jogadores de futebol. Então a gente também precisa frisar isso, trazer essa importante informação para que a gente tome mais cuidado ainda com os nossos atletas, porque é importantíssimo fazer essas avaliações regulares, Thaís. Professor, é importante a gente estar falando de pessoas que já fazem a prática da atividade física, de algum esporte como um todo e que tem um acompanhamento. Sempre tem uma equipe multidisciplinar, mas a gente fala dessas situações pontuais. Queria que o senhor, que tem esse cuidado lá no Instituto Bruno Rodrigues, com as pessoas que têm um acompanhamento no Instituto, com quem chega lá, o senhor traz esse acompanhamento. Queria que o senhor reforçasse aqui para os nossos ouvintes a importância de chegar em um espaço e ter o aval dos profissionais. Essa recomendação que é importantíssima, e quem tiver dúvida já pode procurá-lo para a gente trazer outro tema aqui na nossa coluna, professor. Perfeito, Thaís. Como você mesma disse, as pessoas precisam procurar os profissionais de saúde, principalmente o profissional de educação física, para ter uma avaliação física, tanto da parte cardiovascular, quanto da parte funcional e de força também. Sendo encontrado alguma dessas condições, ou dentro da anamnese, que é aquela conversa inicial, a gente já encontra, por exemplo, possíveis questões hereditárias, genéticas, ou que a pessoa já vem ali, o meu pai sempre teve problema com colesterol alto, a minha mãe é hipertensa, o meu pai ou o meu avô já sofreu um infarto agudo do miocárdio. Quando a gente chega com essas informações, nós imediatamente direcionamos o paciente ou o aluno para um cardiologista, para que ele, então, nos dê o aval dessa condição clínica através desses exames que a gente já citou aqui. E após toda essa averiguação, essa avaliação do clínico, volta para a gente reavalia também, faz toda uma reavaliação, e aí sim, se tudo estiver ok, a gente faz toda a questão da intervenção com o exercício físico, utilizando o exercício físico como tratamento. Então é muito importante, se você estiver começando, seja avaliado.
Se for no Instituto Bruno Rodrigues, vem que a gente cuida bastante disso, mas se for em qualquer outro lugar, nas academias, nos boxes de crossfit, nos centros de treinamento funcional, busque sempre no início do programa, no início do seu treinamento, fazer a avaliação física. Se no centro que você faz, centro de treinamento na academia, não faz avaliação física, procure profissionais para fazer isso, porque é importantíssimo e de importante segurança para você fazer essas avaliações e ter um bom controle durante a prática regular de exercício físico. Em busca de qualidade de vida, em busca de segurança na prática da esportiva, na prática das atividades, professor Bruno Rafael Rodrigues, hoje está pago. Hoje está pago, Thaís, e terça-feira a gente está de volta. E como você disse, tragam as dúvidas de vocês para nossas redes sociais, da rádio, do Instituto, que a gente traz aqui na terça-feira para debater e discutir um pouco mais. Vou reforçar o nosso endereço, professor. Eu falava telefone, mas não é telefone, não. Nosso endereço, Instituto Bruno Rodrigues e Bruno RM Rodrigues. Professor, nesses 2 canais que os nossos ouvintes podem procurar e trazer aqui o tema que a gente pode abordar na nossa coluna. Até semana que vem, professor. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau.